Renato Gaúcho, enfim, foi apresentado pelo Fluminense no dia de hoje, né, rapaziada? Hoje, enfim, o homem foi apresentado, né, cara? E você vai ficar sabendo de tudo nesse vídeo de hoje, tá? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês era sobre... Eu vi algumas pessoas falando de... Até de escalação já vi pessoa falando, cara. Vi algumas reportagens falando sobre escalações, quando na verdade não existe ainda escalação correta, tá? Se você pegar para olhar a escalação que os caras tentam colocar para você aí, ela é cheia de incógnita, né? Se você olhar, é 3, 4 jogadores que você não tem certeza se é quem vai jogar, né? É Freitas ou Ignacio? Ah, no meio de campo, Thiago Santos ou Bernal? Ou é quem? Ou Martinelli e Hércules? Não dá para saber. Então eu vou trazer para você, basicamente, o que eu entendi da entrevista do Renato Gaúcho hoje, tá? Sim, eu assisti toda a entrevista, tá? E baseado no que ele falou, baseado no trabalho dele no Grêmio, baseado no que as pessoas falam sobre ele, né? E em tudo que eu assisti sobre ele por aí, pela internet, né? Eu cheguei à conclusão do que ele pretende fazer. Eu vi algumas pessoas reclamando do Thiago Santos. Ah, Thiago Santos vai voltar? Cara, se for na zaga, ele tá melhor do que o Freitas, tá? O Freitas, sem brincadeira, o Freitas tá nível Manuel. Mas, enfim, eu acho que ele vai fazer uma outra coisa pro Thiago Santos e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá? Então aqui de paraquedas, não me conhece, não sabe quem sou eu. Quem é esse maluco falando aí igual um doido? Muito prazer, meu nome é Diego Rodrigues ou de Rodrigues. Tá? Aqui é o canal Toque Passe Tricolor, mais uma das várias casas de Fluminense no YouTube, né? Não sou especialista, não sou jornalista, não sou só alguém que ama futebol, amo o Fluminense e por isso fiz o canal para aqui falar de futebol com você, falar de Fluminense principalmente, né? E aqui a gente trocar ideia e talvez passar um pouco do que a gente entende e também ler o que você entendeu, a sua opinião. Talvez a sua opinião possa ser até melhor do que a minha, tá? Antes de mais nada, vamos pro vídeo. Antes de mais nada, né? Eu ia falar pra gente ir pro vídeo, mas esqueci de pedir, né? Tem que pedir, né? Se você puder, com muito carinho, cara, peço a você, se você puder deixar seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas possível, tá? É muito importante. Se puder, ativa o sininho também, tá certo? Vamos pro vídeo. Rapaziada, primeiro eu vou ler a notícia do GE assinada pelo Marcelo Neves, tá? Renato Gaúcho é apresentado pelo Fluminense. Alegria de jogar e coragem, né? Foi o que ele falou, abre aspas e fecha aspas. Treinador convoca a torcida tricolor para jogo contra o Bragantino domingo no Maracanã, tá? Essa notícia foi soltada ao 12h04, né? Acho que foi durante a entrevista do Renato Gaúcho, né? De volta ao Fluminense, Renato Gaúcho comandou o primeiro treino na manhã desta sexta-feira no CT Carlos Castilho e foi apresentado oficialmente na coletiva de imprensa na sequência. Ele recebeu uma camisa 7 tricolor na apresentação, mesmo número que utilizou na conquista do Campeonato Carioca de 1995, quando marcou o gol de barriga em cima do Flamengo. É a foto que vocês viram na capa, provavelmente, tá? E deu o tom do que a torcida pode esperar. Um time jogando com alegria e coragem. Eu achei muito bacana ele falar sobre isso, tá? Até vou puxar para cá de volta. Eu achei muito bacana ele falar sobre isso, pessoal. O Fluminense, se vocês repararem, né, inclusive até com o Diniz, o Fluminense estava com essa dificuldade, com a dificuldade de marcar a saída de bola, né? De jogar no campo de ataque, de conseguir ser ofensivo. E não é só você ser ofensivo, você precisa estar pronto para ser ofensivo. Você precisa ter um plano em cima disso. E é sobre isso que eu quero falar sobre o Renato Gaúcho hoje, tá? Baseado na entrevista dele, ele falou sobre algumas coisas que ele pretende fazer no time. Quer trazer, por exemplo, o Thiago Santos de volta, né? Ele citou o Thiago Santos e citou a admiração que ele tem pelo futebol do Thiago Santos. Quem me conhece aqui, quem frequenta o canal há muito tempo, e quem já assistiu o jogo comigo, né? O cronista tricolor também é um que assistiu o jogo comigo, já assiste jogos comigo direto, sabe que eu não é que eu sou fã, cara, que eu gosto muito da vontade do Thiago Santos e, cara, é um jogador que eu admiro pra caramba. Tá? Eu gosto de ver ele com a camisa do Fluminense. Tudo bem, você vai discordar de mim, mas é aquilo, é gosto, né? Eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu acho que o Renato Gaúcho deve fazer. Não sei se já no domingo, mas acho que ele, com o tempo, ele deve chegar nessa formação, tá? Você tá vendo na tela uma formação que os analistas diriam 3-3-3-3-3-1, né? Ou 3-3-1-3, 3-3-1-2-1.
Enfim, como vocês quiserem falar. Porque antigamente era só 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, 3-5-2. Era só isso aí. Mas agora tem esses negócios aí. Eu vou explicar pra você por que que eu acho que ele vai usar algo assim, tá? Nesse campinho, se você reparar, os laterais, eles estão mais avançados. O normal do Fluminense, do Mano Menezes, era basicamente assim. Era a zaga em linha, defesa em linha, né? O volante de contenção, que normalmente era o Martinelli, o meia central, que era o Hércules, né? E na frente estava o Lima. Então, na verdade, ele não fazia isso. Ele fazia um triângulo no meio de campo, né? Com o Lima um pouquinho mais avançado, chegando no ataque. O Hércules chegando também. Mas não deu certo. A gente sabe que não deu certo. E aí, os pontas voltavam mais para marcar. O Fluminense marcava mais espaçado, marcava mais na defesa. E isso, cara, cansa demais os jogadores. Cansa demais os jogadores. Então, tipo assim, o time do Fluminense era muito estático também. Isso aí é mais um ponto. Ou seja, o Fluminense jogava com 2 linhas de 4. Porque o Hércules vinha para essa primeira linha. E o camisa 5, que era o Martinelli, ficava aqui fazendo a defesa. E toda bola que vinha pro senhor Martinelli, toda bola ele voltava para defesa. Ele às vezes tinha a oportunidade de dar um passe mais à frente para 2 jogadores. Não, ele voltava a bola na defesa. Que era algo que foi algo que me incomodou demais, tá? Essa era meio que a disposição tática do Mano Menezes, tá? E aí, qual seria a disposição tática do Renato Portaluppi e Renato Gaúcho, né? Eu entendi isso, tá? O centroavante normal, os pontas, ele não deixa de jogar com pontas, né? Meia armador é facultativo nos times dele. Normalmente ele não joga com meia armador, ele normalmente joga com 2 meias centrais, os mais criativos possível. Então não estranhe se ele jogar com o Martinelli e Hércules e o Bernal aqui atrás, ou o Thiago Santos, jogar como volante de contenção, que eu não acho difícil dele fazer não, tá? Só que o que acontece? Aí que tá o pulo do gato. Vou recuar um pouquinho os MC aqui, deixar eles em linha, tá? E o volante de contenção eu vou recuar para perto da linha da defesa. E vou avançar os laterais. Como vocês podem ver na tela, o Fluminense, ele tá, essa disposição tática que eu tô colocando para vocês verem aqui, seria o 3-4-3, é basicamente o que o Renato gosta de utilizar, tá? Ele fez muito isso no Grêmio, tá? Por isso que muita gente reclamava, pô, o Grêmio tá jogando com 3 zagueiros, quando na verdade um dos zagueiros, ele não era exatamente zagueiro, ele não ficava na linha da zaga, a menos que tivesse atacando, ou a menos que tivesse rolando uma marcação-pressão, uma marcação no campo de ataque. É aí que tá a diferença, aí que tá o pulo do gato, né? O Fluminense, ele vai dessa vez, é por isso que eu falo que eu falava que era importante a volta do Renato Gaúcho, pelo simples fato dele ter esse tipo de visão. Os times dele normalmente marcam a saída de bola do adversário, e esse tipo de disposição tática é exatamente para isso, porque os laterais junto com os pontas, eles vão marcar as laterais do adversário, ele vai forçar, ou das duas uma, ou o adversário sai para jogar e fica mais exposto, e a gente com a nossa criatividade, com a criatividade do Ganso talvez, do John Arias, né, um passe vertical, talvez possa ter mais espaço para o Germancano. Germancano é um centroavante que a gente não pode dar espaço para ele. Se o Germancano tiver espaço, você sabe que ele vai guardar. Então, assim, a chance do Germancano fazer vários gols é gigantesca, né? Então, baseado nisso, eu imaginei que ele possa colocar o Thiago Santos como volante de contenção, mas com a obrigatoriedade de sempre estar próximo à zaga. Ah, mas quando a gente estiver na defesa, aí é que muda a parada. Porque aí ele volta pro 4-3-3. Vai recuar a zaga, vai recuar os laterais. Pô, tá tomando pressão, vai recuar os laterais. O volante de contenção, apesar de não vir para essa linha, ele deve ficar por aqui perto, na região. Por quê? Ele vai dar o combate primeiro do que a zaga. A obrigação do volante de contenção nos times do Renato Gaúcho é de fazer o combate primeiro que a zaga. Porque, por exemplo, o Fluminense está tomando pressão. Normalmente os volantes vão marcar. E se ele tiver com o Ganso em campo, o Ganso é o que menos marca no time, né? Agora, se ele tiver com os dois volantes vão em cima, fazer a marcação da jogada. Só que eu acredito que nessa disposição tática, o Thiago Santos, ele vai ser o cara que vai recuar. Ele vai recuar e vai estar ali. Ele vai ser um dos poucos caras que vai chegar no campo de ataque. Entendeu? Por exemplo, tá rolando um escanteio.
lá na ponta direita, lá na ponta esquerda. João Aras foi bater o escanteio. Vai para a área Germancano, vai para a área Canóbio, vai para a área o Ganso, que é alto, vai para a área Thiago Silva e vai para a área o Freitas ou o Ignacio. Temos 5 jogadores na área. Aonde vai ficar o restante dos jogadores? Né? Normalmente o que acontece? Fica os laterais, o Martinelli deve ficar, Martinelli ou o Hércules, ou talvez até o Nonato, vai ficar na entrada da área, é assim que o Renato Gaúcho gosta de fazer, e normalmente fica um jogador, ou talvez os laterais perto, para evitar o contra-ataque, a menos que tiver no abafa, aí provavelmente um lateral deve subir para pegar a sobra, né? Deve ficar aqui pronto para pegar a sobra, entendeu? Essa deve ser a disposição tática, por exemplo, do Fluminense no escanteio. Né? Então não estranhe se no escanteio você vê o Thiago Santos preso. Apesar dele ser alto, normalmente os volantes de contenção do Renato Gaúcho, eles ficam ali presos mesmo para ser o cara da defesa, para ser o cara da porrada, de tudo isso. Né? E tanto ele quanto o Bernal podem fazer isso. Tá? O Bernal defensivamente... Ele é bem. Ele morde, cara. Ele é aquele cara que vai em cima do ataque. Ele consegue roubar bolas. É algo bem bacana que eu acho da parte dele. O problema dele é só roubar a bola e dar o passe. Né? Ele é um bom ladrão de bolas, mas em seguida ele devolve a bola para o adversário. Né? Tem dificuldade de sair jogando. Né? É uma dificuldade do Bernal que eu acho que o Renato Gaúcho pode ser que dê uma melhorada nele. Outra coisa que eu queria destacar é que o Renato Gaúcho provavelmente vai potencializar alguns jogadores. E outro ponto positivo que eu vejo do time do Renato Gaúcho ele vai trabalhar a base. Ele vai trabalhar a base. Vão ter jogadores subindo pro profissional. Né? E pode esperar, Gorgulho, Wallace Davi, essa galera vai subir. Ele deixou claro na entrevista hoje que ele vai assistir jogos dos juniores, não, né? Do Sub-20. Ele pretende fazer um jogo treino. Eu vi ele falando isso, cara, achei até bem louco, mas enfim, vai ser bacana, porque ele vai ver jogadores que têm potencial, e aí ele vai dar oportunidade. Vocês entendem a diferença? Coisa que o Mano Menezes não estava fazendo. Ah, mas porra, como é que tu vai botar o Isaac no Fla-Flu? Cara, mas só tinha um Fla-Flu, por que no jogo contra o Volta Redonda não botou 4-0 no placar, cara? O Fluminense não ia tomar 4-0, eu falei isso aqui no vídeo. Mas não. O senhor Mano Menezes não conseguiu botar os caras lá. E tá tudo certo, foi a escolha dele. Pra mim é uma escolha bem errada, bem bizonha. Mas fez a escolha dele, né? Já o Renato Gaúcho, ele age diferente nesse ponto. Só que isso tem alguns riscos, tá? Tem alguns riscos. Pode ser que ele suba alguns jogadores que ele possa queimar. Ele já fez isso outras vezes. E aí o risco que tá é dele queimar os jogadores. Porque mesmo queimando o jogador, ele vai continuar inserindo o jogador em campo. Ele persiste nos jogadores. Né? É algo, inclusive, que eu acho legal por uma parte, mas por outro lado é perigoso pro próprio Fluminense. Né? Outro ponto negativo, talvez, do trabalho do Renato Gaúcho é que como ele faz muita marcação-pressão, ele toma muita bola nas costas. Os times dele normalmente tomam muita bola nas costas. Lá ele, mas enfim. Normalmente os times que vão enfrentar o Renato Gaúcho, normalmente eles utilizam do lançamento para pegar o time do Renato Gaúcho de calça curta, irmão. Pegar mesmo desprevenido. Então, tipo assim, na jogada daquela de escanteio, provavelmente o cara vai. A defesa do adversário vai tentar dar um bicão para frente, vai tentar pegar o Fluminense desprevenido. Então é algo que a gente precisa ter atenção nos jogos do Fluminense sob o comando de Renato Gaúcho. E aí, gostou do que eu pude explicar? Isso foi tudo que eu entendi, tá? Como eu disse, baseado em informações de jornalistas, de tudo que eu pude ler por aí, né? Alguns amigos que postam vídeos aqui, né? O Quintela, né? O Flupress, né? A galera lá do Flu Resenha também já ouvi eles falarem, né? Já ouvi uma galerinha falar sobre esquema tático, né? Explicando um pouquinho mais sobre ele. O André também falou ontem na live dele. Então, assim, eu fui coletando tudo. Aí hoje na entrevista dele, fui coletando muito mais informações para embasar o que eu tinha em mente sobre isso. Por isso que eu tô aqui explicando sobre o que a gente pode esperar do Fluminense a partir de agora, tá? Vai ser bom? Vai ser ruim? Vai dar certo? Vai dar errado? Foi como eu vi algumas pessoas falando hoje, né? Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E eu concordo com isso, cara. Que dê muito certo. Eu vou te falar... Se o time do Fluminense se encaixar, sei não, hein?
Vou esperar rolar pra ver. Depois que rolar, a gente começa a falar. Mas eu acho que vai encaixar, tá? E se encaixar, entreguem as taças. Forte abraço, saudações tricolores. Beijo no coração de todos. Tamo junto. Ó, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal, perninha. Tamo junto. Valeu.